saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia, e quando viu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Nós estamos trazendo uma mensagem onde João Batista, que não é qualquer homem, vamos falar que talvez o maior profeta da velha aliança, João Batista, que confessou a Jesus Cristo, confessava que ele batizava com a água, batizava na água, mas vinha após ele aquele que é batizado com fogo e no Espírito. João Batista teve o privilégio de batizar Jesus Cristo. Ele teve o privilégio de ver a manifestação da Trindade, Ele viu a pomba, representando o Espírito Santo. Ele viu o cordeiro na água e a voz que dizia do céu que esse é meu filho, com qual me comprados. Então ele viu a manifestação da Trindade. Ele tem uma intimidade com Deus. Ele já sabia das profecias messiânicas. Ele sabia que Cristo era o Messias. Mas acontece algo aqui na vida de João Batista. Em algum momento na vida dele, ele teve a dúvida. Em algum momento ele precisava da confirmação: será que esse é o mesmo Messias? Será que esse é mesmo que aquele que esperava para vir? Ou será que devemos esperar por outro? Essa era a dúvida de um dos maiores profetas que nós temos da antiga aliança. O que acontece nessa pessoa que já teve tanta experiência na vida com Deus, teve tanta experiência, mas mesmo assim ainda tem dúvida de quem era o Messias, de quem era Cristo? Eu acredito que cada um de nós aqui já tivemos várias experiências com Deus. Acredito que cada um de nós aqui fosse testemunhar as maravilhas, as coisas grandes que Deus fez em nossas vidas. Qualquer um podia passar meia hora, uma hora, testemunhando falando de todas as coisas boas que Deus fez na vida dele. Mas chega uma hora nas nossas vidas, talvez na crise, talvez no momento de desespero, talvez no pânico, talvez na tempestade, que nós não reconhecemos que é nosso Cristo. Que nós colocamos na dúvida: será que esse realmente é o nosso Deus? Será que esse realmente é o nosso Cristo? Muitas vezes colocamos em xeque todas as nossas certezas, muitas vezes colocamos em xeque todas as nossas experiências. E isso não foi diferente com um dos maiores profetas que nós vimos aqui. Não foi diferente para a vida de João Batista. Não sei, talvez, se era a condição que ele estava. Nesse momento ele estava preso, estava de cárcere. Mas ele teve essa dúvida. Essa dúvida de não crer se Jesus Cristo realmente era o Messias. E quantas vezes nós também não estamos nessa mesma situação? Quantas vezes nós estamos passando pelas nossas dificuldades? Quantas vezes nós estamos passando pelas nossas crises, conflitos externos ou conflito interno, e nós colocamos em dúvida: será que isso realmente é o Cristo? Ou será realmente que esse Cristo tem realmente esse poder? E essa dúvida nós devemos tirar para fora. Nós devemos reconhecer que o nosso Cristo, não é como todas as religiões pregam, um Cristo grudado numa madeira, um Cristo crucificado. Muitos ainda vejam Cristo dessa forma, um Cristo sofredor. Mas nós cremos num Cristo ressurreto, num Cristo que vive verdadeiramente, um Cristo que está no meio de nós, um Cristo que está por nós, um Cristo que nós seguimos, não só pelo que Ele fez por nós, mas seguimos porque Ele nos salvou e nós amamos a Sua palavra, nós amamos o Seu ensinamento. E é um Cristo que, além de fazer os cegos verem, surdos ouvirem, de fazer os leprosos serem curados, os mortos nos céus ressurretos, é um Cristo que prega o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da libertação, o Evangelho que transforma as vidas humanas, o Evangelho que não é um Evangelho barato, não é um Evangelho, apesar de ser um Evangelho da graça, mas não é um Evangelho sem valor. Não pode confundir aquilo que é de graça, porque foi nos dado sem merecer. Não pode confundir que por ser de graça, que não tem um valor nenhum. Esse Evangelho que nós pregamos, esse Evangelho que nós dizemos que vivemos, é um Evangelho que custou o sangue de Cristo. E não somente custou o sangue de Cristo, é um Evangelho que custou o sangue de muitos mártires. É um Evangelho que até
para chegar em nós, muitos foram dados a leões, muitos foram queimados vivos. É um Evangelho que nós hoje, se deparamos com ele, perguntamos: será que nós seguimos esse Evangelho? Será que nós pregamos esse Evangelho? Será que nós pregamos o Evangelho que transforma o caráter humano? Ou o Evangelho que somente quer atender as minhas necessidades? Ou somente o Evangelho que quer atender aquilo que eu preciso? Ou o Evangelho do oba-oba? Um Evangelho que não tem preço, não tem sacrifício, não tem uma transformação no ser humano? Será que é esse Evangelho que Cristo morreu na cruz? Será que é um Evangelho que não vai mudar o meu caráter, a minha identidade no Cristo? Será que não é um Evangelho que vai me trazer mais perto, mais íntimo de Deus? Porque se nós queremos ser íntimos de Deus, nós temos que conhecer realmente o Evangelho. O Evangelho, ele vem para trazer, a própria palavra do Evangelho vem das boas novas. E quais são as boas novas que viviam aquele povo? Quais são as boas novas que precisavam ser anunciadas àquele povo? A boa nova é viver o reino dos céus. O Evangelho, ele tem a função de trazer o reino dos céus, não o reino dos homens. E o que é viver o reino dos céus? É viver de acordo com a vontade de Deus. É viver de acordo com a majestade de Deus. É aceitar a majestade de Deus. É aceitar a sua vontade nas nossas vidas. É por esse Evangelho que Cristo morreu. É por esse Evangelho que Cristo pregou. Graças a Deus. E nós não podemos abandoná-los no momento nenhum de nossas vidas. Nós não podemos abandonar essa palavra, que é essa palavra que pode causar verdadeira mudança. Nós não podemos pegar o Evangelho que só muda a aparência. Nós não podemos pegar o Evangelho que só quer mudar o comportamento a fim de querer agradar alguém, de querer agradar outra pessoa. Nós temos que pregar sempre o Evangelho que busca a transformação da mente, busca a transformação da alma, busca a verdadeira transformação do ser humano. E é só assim que nós vamos ver a palavra de Deus, e é só assim que nós vamos valorizar aquilo que realmente tem valor. Agradeço a oportunidade.